Olá, graça e paz, tudo bem com vocês, irmãos? Que tristeza que está acontecendo lá na terra de Israel, né? A palavra Hamas no hebraico significa violência. Presta atenção nas primeiras palavras, você vai ouvir ele falando Hamas 3 vezes no início. Hamas é violência. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת. E isso está, na verdade, em toda a Bíblia, mais especificamente em Abacuque, porque o profeta Abacuque é um profeta de 3 capítulos, e esse profeta, ele é muito interessante porque ele leva você para Daniel capítulo 8. E Daniel capítulo 8 te leva para todo o livro do profeta Daniel. Daniel capítulo 8 faz uma conexão com o 7 e com o 9, e isso é uma extensão para os capítulos 10, 11 e 12. Em Daniel 11 e 12 está explicando o capítulo 8. E ao explicar o capítulo 8, explica porções do capítulo 7 e do 2, ou seja, as visões que Daniel teve, todas estão sendo explicadas em Daniel 10, 11 e 12. E quando você vai ler Abacuque, ele te dá um zoom no profeta Daniel, te revelando coisas incríveis, ao ponto de Deus revelar o mundo tecnológico no profeta Abacuque. Eu vou mostrar isso para vocês no final do vídeo. Mas por que Hamas, então, está fazendo essa violência contra Israel? Israel merece isso? Não merece? Nós devemos orar para Israel? Ou não? Isso que está acontecendo em Israel não é nada comparado ao que vai acontecer. Você já imaginou você vendo vídeos de metade do Israel sendo aprisionado, mulheres sendo forçadas, os inimigos se alegrando e cantando músicas e zombando de Israel? Você já imaginou você vendo isso no celular? Isso vai acontecer. Isso está profetizado em Zacarias 12, em Zacarias 14. E Israel, mesmo tendo o livro o livro da lei, o livro dos profetas, e podendo ler isso em hebraico até mesmo com mais riqueza, eles não ligam. E por causa disso que Deus permite essas coisas acontecer. Israel agora não é uma nação que procura guerra com as pessoas, que quer inimizade. Israel é uma nação que quer viver como as outras nações, tendo um presidente. Ela quer virar uma nação evidente, lógico, entre todas. Ela quer se destacar como as demais se destacam. Ela quer ficar parecida com as demais nações. Ela quer ter poderes tecnológicos. Ela quer fazer negociações, mas ela não quer saber da lei, dos profetas. Ela não quer saber do Deus de Israel. Por um lado, ela não procura guerra, mas por outro lado, Deus permite que nações se coloquem contra ela e façam guerra. Pode ver que enquanto Salomão estava liderando Israel na presença de Deus, todo Israel estava com Deus. Jerusalém passou a ser rainha da terra e foi o único momento na história onde ela reinou sobre todas as nações da terra, onde ela dominou sobre todo mundo e aonde todas as nações da terra iriam até Jerusalém para ouvir a sabedoria de Salomão. E Salomão falava de Deus e da Escritura. O mundo estava sendo evangelizado por Jerusalém, mas quando Salomão começou a pecar, começou a cair, de pouco a pouco o povo foi vendo, o povo foi deixando o conhecimento, foi vendo também que Deus não repreendia naquele momento, parecia que estava tudo bem, e o povo começou a pecar também. Logo houve divisão, e aí a divisão do reino, das duas casas, começaram a brigar umas com as outras, e essa briga vem até hoje. E o que eu quero dizer com isso? Quando Salomão começou a pecar, Deus já começou a levantar inimigos contra Salomão. E depois, Deus dividiu o reino, mas levantava profeta para as duas casas e falava para elas se arrependerem. Falava para elas o que Deus queria que acontecesse e não acontecia. E Deus, dentro desse planejamento, já falava o que iria acontecer no futuro. Ele ia armar um plano onde a vontade dele no final iria prevalecer, mas durante muito tempo a vontade dele foi desobedecida e os profetas falam isso. E a vontade de Deus está sendo desobedecida hoje. Significa que, enquanto tem inimigos contra Israel, é porque Israel não está na vontade do Senhor. Isso está lá no livro da lei. Deus falou que quando Israel obedecesse os mandamentos, Israel seria cabeça e não cauda. Na palavra de Deus, cabeça tem a ver com ancião de respeito. Cauda tem a ver com falso profeta, com pessoas da ralé, de baixo nível. Está em Isaías 9 isso.
Aliás, isso é uma baita de uma revelação no contexto geral de Isaías. Israel hoje é cauda. Lá tem falsos profetas. Israel está semelhante a uma meretriz. Não é a Grande Babilônia, mas ela está parecida com a Grande Babilônia. Se Deus não tivesse promessas para cumprir para Abraão, Isaque e Jacó, para as 12 tribos, Israel seria destruído junto com as demais nações da terra. Então, o que está acontecendo lá não é vontade de Deus. Deus se entristece com isso, mas Deus permite isso acontecer. Porque hoje Israel confia na força do seu braço. Hoje. Israel sempre confiou na força do seu braço. Houve alguns momentos na história em que o rei Davi, o rei Salomão e alguns reis de Judá conseguiram levar Israel para Deus de volta. Mas logo Israel se desviava. E pode ver, lá não tem profetas em Israel. Deus vai enviar profetas para lá. Obviamente que aos olhos das nações, agora, o que Hamas fez, o que a Palestina fez, é contra. Nenhuma nação gosta disso. Tanto é que os Estados Unidos está do lado de Israel. Muitas nações ficaram do lado de Israel. Mas isso não vai ser assim. As nações elas vão ser forçadas a ficarem contra Israel. E Deus mesmo vai fazer isso acontecer, para que Israel aprenda. Ou seja, por um lado, não é vontade de Deus que isso aconteça, mas por outro lado, ele tem que castigar o pecado, porque Deus é justo. Isso que a gente tem que analisar, olhar com precisão. Por exemplo, Israel hoje, agora, não quer saber de Deus e não fala de Deus. Pode ver o presidente de Israel. Ele declarou guerra como resposta. Tudo bem, isso tem que acontecer. A gente não quer que aconteça, mas Israel não pode ficar calado vendo o míssil chegar lá e eles não fazerem nada. Então, por causa que Israel não confia em Deus e despreza a lei, Deus coloca eles no paradoxo. Sabe por quê? Eu vou explicar. Vou ler alguns textos para vocês também, mas eu vou explicar. Porque Israel não pode ficar sem responder esses ataques. Tem que responder. A gente sabe que, pela lógica, eles têm que responder. Pela lógica humana. Porque se eles fossem espirituais e se voltassem verdadeiramente para o Deus de Israel, eles teriam que confiar em Deus. E não contra-atacar com as suas armas, mas confiar em Deus. E mencionar Deus. Chamarem a todos para um arrependimento para o Deus de Israel. Basta Deus dar um terremoto. Ele pode fazer certas pessoas morrerem e outras não. Deus pode fazer com que os inimigos de Israel caiam apenas com um terremoto. Deus não precisa de armas, Deus não precisa dessas coisas. Deus precisa de corações voltados para Ele. E é isso que Ele espera. Só que o presidente de Israel não conduz Israel para Deus. Ele nem menciona Deus. Quando menciona é só para dar uma disfarçada. Pode ver que ele convocou as forças armadas. Eles falaram, os inimigos vão pagar caro pelo que fizeram. Ele fez exatamente o que os inimigos querem. Eles já esperavam o contra-ataque. Eles não atacaram Israel dessa maneira, né, que assim foi sem aviso, sem nada, numa semana de feriado, num dia importante para Israel. Não foi assim do nada, pensando, eles não vão contra-atacar, eles não vão fazer retaliação, eles vão ficar com medo. Não, eles já sabiam. Para que quando Israel promovesse, olha, é planejado, irmãos. Por isso que é um paradoxo. Quando Israel fosse atacado assim, do nada, e é um ataque severo, né? Bombas chegando lá, matando um monte de pessoas. Quando Israel fosse falar da guerra, fosse falar da vingança, eles iriam aproveitar esse momento para tentar conquistar os seus irmãos. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחני נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. A palavra Hamas no hebraico significa violência. Presta atenção nas primeiras palavras, você vai ouvir ele falando Hamas 3 vezes no início. Hamas é violência. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת... Irã, Iraque, sabe, todos os que eles puderem, para fazerem guerra contra Israel. Eles estavam arrumando um pretexto para chamar todos contra Israel. Porque, afinal de contas, por mais que eles estejam em briga, eles vivem em briga, né, os filhos de Ismael, xiitas e sunitas, eles têm conflitos.
por mais que eles tenham conflitos, eles têm um inimigo em comum, que é Israel. Então eles aproveitaram essa oportunidade. Pode ver. Nas imagens do YouTube você vai ver eles convocando um jihad contra Israel, todos, querendo conquistar, chamarem todos contra Israel. Ou seja, Israel caiu na armadilha. Entendeu? Agora, se Israel fosse sábio e temesse a Deus, eles iriam falar: nós não vamos responder isso, mas nós vamos deixar para o Deus de Israel responder. Ah, irmãos, aí a história muda. Só que eles não se voltam para Deus. Tanto é que se eles agora vencerem essa guerra, vamos supor que eles derrotem os inimigos e os inimigos saiam envergonhados, que é bem difícil de acontecer. Eles vão nas redes e vão se gloriar das suas armas, do domo de ferro. Eles confiam no Iron Dome. Pode ver. Canais, Israel com a Aline, tem mais de 1 milhão de inscritos. Usa o nome de Jesus para fazer propaganda dos seus vídeos, mas ela não crê em Jesus. Quando vai falar de Israel, se gloria. Não dá a glória para Deus de Israel. Coloca a glória e a confiança num domo de ferro. Aquilo ali vai ser completamente destruído. Israel vai ser envergonhado. E o que vai acontecer ali é muito triste. Porque eles não querem saber de Deus. Deus escolheu eles dentre todos os povos da terra para começar uma história, para convocar as nações. Eles falharam no passado e continuam falhando hoje. Mesmo nós sabendo de tudo isso, nós temos que orar. Orar pela paz em Jerusalém, porque Deus dá prosperidade para quem faz isso e faz sem hipocrisia, com um coração sincero. Nós estamos caminhando para essas profecias que eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, Salmo 83. Talvez você conheça, mas vamos olhar. Ó Deus, não te cales, não te imudeças, não fiques inativo, ó Deus. Por quê? Porque você vai perceber que Deus não vai intervir. Ele não vai chacoalhar a terra, fazer alguma coisa para salvar Israel, a não ser quando haja uma necessidade extrema, por exemplo, na Guerra dos 6 Dias. Houve uma intervenção divina, mas Deus não vai ficar intervindo o tempo todo. Então, o verso 1 já explica isso. Verso 2. Verso 2. Os teus inimigos se alvoroçam e os que te odeiam levantam a cabeça. Tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Dizem: vinde, risquemo-los de entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel. Isso aconteceu no passado, não num passado tão distante, num passado nosso passado. O Irã já declarou isso daqui com todas as palavras. Está acontecendo hoje e vai se intensificar para se cumprir tudo o que está escrito. Olha como o verso 5 explica o que eu estava dizendo antes. Pois tramam concordemente e firmam aliança contra ti. Agora Hamas ele tentou uma oportunidade de alianças entre o seu próprio povo, mesmo que estando em briga, para tentar destruir Israel. Eles têm essa esperança de fazer isso a qualquer momento. Por isso que eles já atacaram dessa maneira, esperando a resposta de Israel. E quando Israel começou a contra-atacar, isso foi alegria para eles. É como se eles respondessem o chamado. Como se Israel tivesse respondido o chamado deles. Caíram na armadilha. Verso 6. As tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos. Aí tem alguns nomes aqui, né? Vou pular. Verso 8. Também a Síria se alia com eles. Parece que a Síria aqui é uma coisa aleatória, mas a Síria vai fazer parte do 8º rei. Também a Síria se alia com eles. E se constituem braço forte os filhos de Ló. Fazem-lhes como fizeste a Midian, como a Cícera, como a Jabim na ribeira de Quizon.
Aqui, ó, talvez se a gente fosse procurar isso na palavra, a gente teria algumas respostas proféticas do que vai acontecer. Eu não fiz essa tarefa ainda. Continuando. E vamos pular para o verso 13. Deus meu, faze-os como folhas impelidas por um redemoinho, como a palha ao léu do vento. Como o fogo devora um bosque e a chama abrasa os montes, assim persegue-os com a tua tempestade. Amedronta-os com o teu vendaval, enche-lhes o rosto de ignomínia, para que busquem o teu nome, Senhor. Muitos deles vão voltar para Deus, só que eles não vão entrar no reino como reis e sacerdotes. Muitos filhos de Edom e muitos filhos de Ismael vão abandonar o que eles fazem, vão abandonar o seu Deus e vão seguir o Deus de Israel, só que vão ficar como nações restantes. Aí você tem que somar isso com outras profecias. Amós, por exemplo, Edom vai ser conquistado por Jerusalém. Para se cumprir a profecia, o maior será servo do menor. A vontade de Deus é essa. Sejam envergonhados e confundidos perpetuamente, perturbem-se e pereçam. Aqui são os inimigos, os que não abandonam a guerra, os que não cessam de fazer guerra contra Israel. E reconhecerão que só tu, cujo nome é o Senhor, és altíssimo sobre toda a terra. Aqui é uma profecia. Tem várias semelhantes a essas dentro do livro de Salmo, mas essa daqui é uma bem recorrente porque fala de alianças, né? E por que Deus permite que os inimigos façam aliança e se congreguem contra Israel? Isso está em Ezequiel 38, isso tem em Sofonias. Deus junta as nações da terra contra Israel, mas ele faz isso permitindo com que os inimigos façam aliança e que o anticristo conquiste as nações para levar contra a terra de Israel. Mas é Deus que está fazendo isso porque ele permite que isso aconteça. Ele poderia intervir, mas ele não vai intervir. Então nisso vai acontecendo propósitos de Deus no mundo, todos com justiça. E aí, por que Deus permite essas alianças dos inimigos acontecer? Daniel 9, para resumir, você sabe que o anticristo ele faz aliança com muitos durante uma semana. Quem são esses muitos? Nós sabemos que muitos são muitas nações, mas especificamente no livro de Daniel está mostrando que essa aliança com muitos são muitos homens, muitas nações, mas o próprio livro de Daniel nos dá a informação que são 10 nações. O anticristo vai fazer aliança com 10 nações e essa aliança vai ser contra Israel. Mas antes disso acontecer, Israel vai fazer aliança com ele. Não todo israelita da terra de Israel. Aí Deus vai começar a separar e ver quem é quem. Mas Israel vai fazer aliança com os inimigos. Quer ver um texto que prova isso? Isaías, capítulo 28, do 14 ao 20. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte e com o além fizemos acordo. Aqui você está vendo a morte e o além. O além é a palavra Sheol. Está traduzido como inferno, né? Mas é Sheol. Fizemos aliança com a morte e com Sheol. O quarto cavaleiro, lá do Apocalipse, ele é exatamente o anticristo e o seu reino no ápice. E aquele cavaleiro, a morte e o inferno seguem ele. E Israel fez aliança com ele. Fez aliança não ali naquele momento, não. A aliança foi feita antes, mas fez aliança com ele e vai quebrar a cara. Porquanto fizemos aliança com a morte e com a lei fizemos acordo, quando passar o dilúvio de açoite, não chegará a nós. Porque por nosso refúgio temos a mentira e debaixo da falsidade nos temos escondido. Israel não declara isso com todas as palavras, mas quando ela faz aliança com os inimigos, algum presidente vai entrar lá, presidentes vão serem mudados, né? Não vão ficar esses presidentes para sempre. O espírito do anticristo vai pôr na cabeça deles que eles precisam fazer aliança com os inimigos para não ter mais guerra. E aí que eles vão quebrar a cara, porque eles fizeram aliança com a morte e com o Sheol. Ou seja, a morte e o Sheol vai até eles, porque a morte e o Sheol segue o quarto cavaleiro, e o quarto cavaleiro se direciona com toda a sua força e poder para a terra de Israel. Fizeram aliança com a mentira e com o engano. Verso 16. Porquanto assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada,
pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Aqui está escrito não foge, mas o sentido que está no Novo Testamento é não será confundido. Você vê que as coisas aqui não estão em sequência. Aqui fala de Cristo, mas fala da primeira vinda de Cristo, respingando já na segunda vinda. Verso 17. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira e as águas arrastarão o esconderijo. Tá vendo aqueles castigos de Deus, das trombetas, dos cálices da ira? Vai varrer toda essa mentira e esse engano com os quais Israel fez aliança. Verso 18. A vossa aliança com a morte será anulada. Zacarias 12, 14. E o vosso acordo com a lei não subsistirá. E quando o dilúvio de açoite passar, sereis esmagados por ele. E é o que vai acontecer dentro da grande tribulação. Deus vai mandar isso como castigo dentro da grande tribulação, até vai chegar um momento que vai ter fogo cruzado entre o anticristo, o seu pai, e Deus. Deus vai e aflige o reino do anticristo, o anticristo vai e desconta em Israel. Só que aqueles que não colocarem a marca da besta e perseverarem firmes em Israel até o fim, eles vão restar, para se cumprir as profecias de Zacarias 12 e 14. Eles não vão ser sacerdotes glorificados, mas vão restar em Jerusalém e eles vão ser ainda reis das nações, só que num sacerdócio inferior, como está em Zacarias 12, 14, em Ezequiel, do 40 ao 48 e em muitos capítulos da palavra. Mas é por causa disso que Deus deixa os inimigos fazerem aliança contra Israel. Porque agora eles não estão fazendo aliança com esses inimigos, mas eles fazem aliança com outras nações. Eles confiam no Egito, eles confiam nos Estados Unidos, eles confiam em outras nações, no poder bélico, não na força do Deus de Israel. Infelizmente. Isaías 33 é uma continuação de Isaías 28. Ai de ti, destruidor, que não foste destruído, que procedes perfidamente e não foste tratado com perfídia. Está falando do anticristo. Acabando tu de destruir, será destruído. Acabando de tratar perfidamente, serás tratado com perfídia. Verso 2. Senhor, tem misericórdia de nós. Em ti temos esperado. Sê tu o nosso braço manhã após manhã e a nossa salvação no tempo da angústia. Agora Israel não confia mais aqui nesse texto, não confia mais no poder bélico, no domo de ferro, nas nações ao redor. Ela confia em Deus. Ela vai se voltar para Deus. Aí, do verso 2, vamos pular no verso 7. Eis que os heróis pranteiam de fora, e os mensageiros da paz estão chorando amargamente. Quem são os mensageiros da paz? Estão chorando amargamente por quê? Olha como Deus é sábio. Quando a gente vê essas coisas, mesmo que não são tão intensas, a gente sente um temor, a gente começa a voltar os nossos olhos para a Escritura, para Deus, e a gente deixa de pecar e a gente quer orar. Imagine quando pessoas lá estiverem sendo mortas, filmadas, o inimigo zombando, e você, da sua casa ainda, aspas, num tempo de paz, as ameaças vão ser maiores, mas ainda vai poder estar vendo e você vai se sentir comovido. E você vai começar a orar com mais intensidade. Por isso que tem esses propósitos. Os mensageiros da paz estão chorando amargamente aqui. Verso 8. As estradas estão desoladas, cessam os que passam por elas. Rompe-lhes, olha aqui esse texto, rompe-lhes as alianças. As cidades são desprezadas, já não faz caso do homem. É contexto de grande tribulação. Mas você vendo esse texto aqui na outra tradução, parece que elas se completam. Eu não sei dizer qual que é a certa, nem pelo hebraico eu consegui, porque eu não sei ler, mas me parece que a junção das duas te dá uma ideia melhor. Uma faz você interpretar melhor a outra. Claro que lendo hebraico seria melhor, mas olha essa daqui. As estradas estão desoladas, cessam os que passam pelas veredas. Ele rompeu a aliança, desprezou as cidades e a homem nenhum estima. Dá a entender que esse texto aqui é o correto, porque nos versos 1 e 2 está falando do destruidor, que trata as pessoas com perfídia, que depois ele destruir, ele vai ser destruído. Você está vendo que aqui ele rompe a aliança. E isso me leva a entender que ele vai romper a aliança que ele fez com Israel.
Israel fez aliança com a morte e com o inferno. É com o anticristo. São com os inimigos. E eles vão fazer essa aliança para enganar Israel. Mas depois, ele vai romper essas alianças. Ele vai enganar. Vocês sabem, eles querem estabelecer o islamismo no mundo. Eles querem conquistar o mundo e eles já estão espalhados pelo mundo todo. E por isso que eles enganam. Eles mentem para conseguir isso. Só somar Isaías 28 com Isaías 33 e com Daniel 9. Daniel 9 fala, ele fez aliança com muitos durante uma semana, mas na metade da semana, vamos ler o texto, é um verso só, o resto vocês conhecem, né? Verso 27, ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. São linguagens que misturam coisas do livro da lei com coisas da nova aliança e são proféticas, né? Fazer cessar o sacrifício, a oferta de manjares, nós temos que entender para que tempo está sendo falado isso. Não está falando lá do passado, está falando do nosso tempo. Não, e fazer aliança com muitos durante uma semana tem a ver com a aliança que ele faz com os 10 reis. Os 10 reis se unem, né? E tem o chifre pequeno, que faz guerra contra 3, e eles ficam aliançados uns com os outros. Aqui está explicando mais um pedacinho, mais uma porção dos dedos da estátua. Os reis que fazem aliança uns com os outros. Então, mas o anticristo se levanta no meio dos 10, faz aliança. Antes disso, ele fez aliança com Israel, mas na metade da semana, ele faz cessar o sacrifício e as ofertas de manjares. Ou seja, são coisas de Deus, são coisas nossas, da realidade da nova aliança. Ele quer fazer cessar a pregação do evangelho, o levantar das mãos para Deus, a oração. Há um decreto no mundo para que isso seja cessado. Isso daqui é amplificado lá no livro do Apocalipse, quando tem a imagem da besta feita pelos homens. É algo tecnológico. Você vê que aqui tem geopolítica, tem tecnologia e tem coisa religiosa, que constitui o reino do anticristo, o reino da besta. Então ele faz cessar as coisas de Deus. É só ir para o Apocalipse, imagem da besta, marca da besta. Os santos sendo caçados por algoritmos, procurados pela inteligência artificial. Ou seja, ele fez cessar a aliança. Ele faz aliança, esse entre muitos, com Israel e com os povos da terra. Ou seja, os 10 reis são ali os 10 reis que constituem pessoas da besta do mar. Muitas delas antes eram cristãs. São pessoas que apostataram. De vez, elas não falam de Cristo, elas são contra Cristo. Na boca delas, o nome de Cristo é uma blasfêmia. Agora, a besta da terra não. A besta da terra é um outro tipo de personagem. Ali eles falam de Jesus, mas eles falam completamente mentira. Então, Satanás precisa desses dois para enganar os homens. Então, soma Isaías 28, Isaías 33, Daniel 9, e você sabe que Israel vai fazer aliança com eles. Eles estão em guerra agora, mas eles vão ser induzidos a pensar que quando eles fazerem aliança com os inimigos não vão mais atacar Israel. Israel vai ter paz e segurança. E aí que eles vão quebrar a cara. Lembra que no começo do vídeo eu falei que ia mostrar algumas coisas em Abacuque? Então isso é muito importante. Você tem que ler Abacuque hoje na sua casa, hoje, amanhã, mas leia. São só 3 capítulos, leia com essa perspectiva. E você vai sentir vontade de ler um monte de coisa. Então, em Abacuque, o que acontece? Vou resumir o profeta bem rápido. Em Abacuque capítulo 1, Deus dá uma visão para Abacuque de destruição, de violência, de injustiça, onde a lei não é cumprida, a lei é violada, a injustiça prevalece. E Deus dá essa visão e Abacuque se sente... Foi uma visão tão real que vai acontecer no nosso futuro, que Abacuque sente como se estivesse vivendo aquilo. E ele fica indignado com isso e ele vai buscar a Deus. Ele disse que se coloca como na torre de vigília, como atalaia, para buscar a Deus, para entender por que ele teve essa visão. E aí, através de uma outra visão, Deus dá a resposta para Abacuque. E na resposta que Deus dá para Abacuque, Deus explica o porquê que ele deixa a justiça ser distorcida, o porquê que ele não faz nada durante algum tempo, ele fica calado, o porquê que ele deixa aquele inimigo juntar todos os homens da terra
contra Israel. Deus explica tudo para Abacuque. E no capítulo 3, através de uma outra visão, Deus continua respondendo para Abacuque, né? Mas é uma outra visão onde mostra Cristo vindo e botando um fim em toda aquela injustiça que Abacuque via e não via a Deus agindo. E aí Abacuque levanta aquele cântico profético, e no cântico de Abacuque nos leva para o profeta Daniel de novo, porque Abacuque fala para Deus renovar a sua obra no meio. Não fala no meio da semana para não ficar muito na cara, mas fala: Senhor, aviva a sua obra no meio dos anos. No meio dos anos. No meio de que ano? Não é no meio dos anos, os anos finais, né? Aqui se fala da vinda de Cristo, tem a ver com Daniel, tem a ver com uma semana, com a metade da semana, tá tudo ligado. E no meio dos últimos anos é onde o dragão é lançado na terra, onde o anticristo está no ápice do seu reino. Então Deus tem que avivar a sua obra no meio dos anos. E isso nos leva também para o profeta Joel. Entendeu? Esse é o resumo de Abacuque. Você vai ler com essa perspectiva. No capítulo 1 diz: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, violência, e não salvarás. Olha o contraste aqui. A palavra violência, no aplicativo de hebraico você clica, tá aqui a palavra, você lê shamak. Mas quando você vai ouvir isso aqui no hebraico é Hamas. Justamente a palavra violência. E diz: e não salvarás, que é a palavra Yashá, de Yeshua, de salvação. Ou seja, até quando tem inimigos de Israel e não vem Jesus? Essa é a pergunta profética que Abacuque não fez conscientemente, mas de uma maneira espiritual, enigmática, ele fez. É o que nós vamos fazer. Senhor, até quando essas coisas acontecem? Volta logo, Jesus. Ó Maranata, vem. É a mesma coisa que o profeta está fazendo aqui, só que nós sabemos. Um pouquinho mais, né? Um pouquinho além. Quando você clica no aplicativo, você vai ler Shamak. Mas se você vai, por exemplo, aqui no YouTube tem, ó. Você coloca no YouTube Abacuque 1 em hebraico e escuta. Presta atenção nas primeiras palavras. Eu não vou pôr aqui só para resumir um pouquinho. Presta atenção nas primeiras palavras. Você vai ouvir ele falando Hamas 3 vezes no início. Hamas é violência. Agora, o que vai te mudar todo o entendimento aqui no profeta Abacuque? O que é incrível. Eu vou mostrar para vocês e aí vocês vão ler o resto do profeta. Quer dizer, o profeta todo, mas com essa perspectiva. No capítulo 2, o que me leva a entender que há um zoom nas visões do profeta Daniel, não só no 2, mas no 3 também, mas principalmente no 2 é esse texto aqui, ó. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. O escritor de Hebreus pega esse texto aqui, lá na carta de Hebreus ele mostra que é Cristo, porque ele entendeu que fala de Cristo. E aqui Deus fala para Abacuque pegar a visão e escrever em tábuas com letras tão grandes e tão legíveis que até quem passa correndo vai entender. Imagine um homem passando correndo e olhando para uma tábua grande e vendo e lendo e entendendo. É mais ou menos o que Deus quis colocar na nossa mente. Mas na prática, como isso acontece? Na correria do mundo tecnológico hoje, isso daqui vai ser explicado de maneira tão clara que até quem está no meio dessa correria e confusão vai poder ler e vai poder entender. Só quem estiver realmente com o coração muito endurecido não vai poder entender. Isso é o que Deus está falando. E aqui a visão. Visão determinado para o tempo do fim. É o que está escrito aqui. Aonde nós temos uma visão para o tempo do fim, aonde um homem junta todas as nações para si e depois vem Cristo. Profeta Daniel. Aí diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se
escancara como o sepulcro e é como a morte. Olha aqui de novo, a palavra sepulcro é a palavra Sheol e a palavra morte. Aqui tem de novo a morte e o inferno. E isso tem a ver com a boca do inimigo. Ele vai fazer aliança com muitos e Israel entra nessa armadilha. Até Deus permitir Israel quebrar a cara de maneira feia e se voltar para Deus. Aí diz que a boca desse arrogante é como a morte e o inferno, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos, para ficar bem claro que é o chifre pequeno. Verso 8. Visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. No capítulo 2 fica provado que está falando do chifre pequeno, do anticristo, da última semana, mas no capítulo 1 tem um detalhe que é incrível, e não é por acaso. Tem que explicar isso de maneira mais precisa, mas aqui já é uma luz. Abacuque 1, verso 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. O Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas, quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? Agora olha a ação do inimigo. A todos levanta o inimigo com anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Olha o verso 16. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora. Porque por ela enriqueceu e a sua porção tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Um homem que junta todos os peixes do mar na sua rede. Esse homem é o anticristo, ele é mau, ele quer pescar todos na sua rede. Uma rede de pescar mesmo, os homens são como os peixes. Mas numa segunda camada mais profunda, e a gente sabe que isso tem a ver com Daniel tem a ver com Apocalipse, marca da besta, mundo tecnológico, imagem da besta. Os homens fazem a imagem para a besta. E a imagem da besta é feita com tecnologia, com inteligência artificial, que mistura homem com máquina, com ferro. O celular e a inteligência artificial é o que nós temos de mais próximo da marca da besta. Isso ainda vai evoluir, mas já está numa etapa quase que final. O mundo está preparado para isso. Alguém pode dizer, mas você está com a marca da besta na mão, então... Não liga para esse tipo de pessoa. Eles não pensam no dinheiro, eles não pensam nas coisas do mundo, eles não pensam nas armas de guerra. Porque Deus usa, no passado ele usou as armas de guerra, mas Deus não quer a guerra. Nós usamos isso daqui para o bem, pelo menos deveríamos usar. Quando chegar o momento em que isso daqui evoluir e que a marca da besta já estiver na fase final, ninguém vai poder ficar com isso daqui, porque isso daqui vai te caçar, isso daqui vai se virar contra você. E na verdade isso já está contra nós. Se você parar para pensar com sabedoria, o celular tira a vida de pessoas, tira a vida dia após dia. Por causa disso daqui, milhares de jovens se perverteram e alguns não têm nem mais volta. Então, a rede aqui não está falando só de uma rede de peixes, está falando de rede network mesmo. Pode ver que essa palavra network, rede de trabalho, é mundial. E é assim que o inimigo recruta todos. Aqui está falando não só do anticristo, mas do espírito que opera nele. O anticristo vai assumir um reino todo preparado pela sétima cabeça. Ele se levanta para trazer o oitavo rei, mas ele se levanta na sétima cabeça. A sétima cabeça que prepara um mundo geopolítico, um mundo religioso e um mundo tecnológico. E ele assume esse reino assim. Então ele vai usar todas as redes, essa é a rede, para juntar os homens. E vai começar a massacrar os homens. Como? Através da imagem da besta.
tem que adorar a imagem da besta. O que é imagem? O que é besta? Imagem é feita pela tecnologia e pela inteligência artificial, que através dos algoritmos caçarão os homens. A imagem da besta, ou seja, ela representa algo. A besta são nações. E claro, representada pelo anticristo. Muito claro, né? Ou seja, o mundo está sendo esquematizado, preparado para isso. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, tudo isso constitui a rede do inimigo. E é assim que os homens serão caçados. Se não houvesse uma porta aberta para o povo e para os povos irem para o deserto, ninguém restaria. Leia o profeta com essa perspectiva. A questão da rede aqui não está só aqui. Através de links, e nós vamos para livros de Provérbios, para Eclesiastes, nós vamos para vários outros pontos da Bíblia. Mas a prova, o principal, é o Apocalipse 11, 12 e 13. Principalmente o 13, né, que é onde tem a informação da imagem da besta, da marca da besta. Tá certo? Então é isso, irmãos. Hamas está aqui. Pode ver, Hamas ataca Israel. Nós estamos mais ou menos nesse contexto. Se completar a 7ª cabeça, vir o anticristo, fazer a transição da 7ª para a 8ª e ele começar a caçar os santos com a sua rede varredora. Tá vendo que aqui ele faz sacrifício para a sua rede? Imagine um homem no passado, sem o mundo tecnológico, ele iria idolatrar aquela rede, ele iria oferecer aquela rede a Deus, sei lá o que ele iria fazer, algo mais ou menos assim. Mas hoje, no mundo de hoje, a gente sabe como é que ele vai fazer sacrifícios à sua rede. Vai ser praticamente um Deus no mundo. E é muito necessário isso, né? Ter a imagem da besta e ela poder ser projetada como holograma, para que ninguém precise sair da sua nação para adorar esse decreto. Cada um pode fazer da sua terra, do seu município. Se você fizer algo ao contrário, você vai ser caçado, você vai ser preso ou aniquilado, coisas assim. É aonde os homens vão acabar indo sem Deus. Deus permite isso para mostrar o que o homem é capaz de fazer sem Deus. E como tudo isso é uma criação do homem, pode ver que a marca da besta é relacionada com o número de homem. Deus deu o poder de criação para o homem e ao invés dele criar coisas que glorifiquem a Deus, ele acabou criando pelo espírito do anticristo coisas que são contra Deus. Por isso que tem a ver com o homem, os 6 3 vezes. Tá certo, irmãos? Então vou parar aqui, tá? Então, ora por Israel, estuda a Escritura e faça o que é certo. Vamos fazer o que é certo, pensar o que é certo, segundo as Escrituras. Tá bom? Deixe os comentários, quero ver o que vocês entendem, o que vocês entenderam, se vocês entenderam. E mais para frente eu vou fazer um estudo aqui no livro do Abacuque, explicando a questão da rede, que eu acho que já ficou claro. Mas tem uma questão aqui, em Abacuque, que ela é curiosa e precisa de uma resposta, né? Precisa ler para falar para vocês. Então veja que profeta extraordinário. Um profeta de 3 capítulos. Que coisa linda, né? Então é isso. Fiquem na paz. Deus abençoe.